Gramática com Viviane Martins. A aula de hoje vai ser resoluções de questões, cargo oficial de cartório, o ano foi em 2009, órgão Polícia Civil do Rio de Janeiro, instituição FGV. Vamos aqui ler um texto. Refundar as polícias. No Rio de Janeiro, ninguém está satisfeito com as polícias, tanto civil quanto militar, nem a sociedade, nem os próprios oficiais. Porém, as forças fluminenses não são as únicas em estado adiantado de degradação, suas deficiências apenas se tornaram mais visíveis. Em quase todo o país, as avaliações sobre essas corporações são negativas, os baixos salários são o problema central e tem como consequência direta a necessidade de bico para completar o orçamento familiar. Nesse cenário, nada mais natural que a maioria dos policiais procure uma vaga na segurança privada. A lei proíbe, mas o bolso manda. E como não há fiscalização de fato para conter a jornada dupla, fica mais fácil burlar a regra. A responsabilidade sobre a segurança privada é da Polícia Federal, mas faltam agentes e sobram missões. As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que nada acontece. Se interviesse, implodiriam as contas públicas que não resistiriam à emergência de uma demanda salarial reprimida. Afinal, é a segurança privada, informal e ilegal que financia indiretamente a segurança pública, tornando possível um orçamento irreal. Eis aí o gato orçamentário. Mas quando não se fiscaliza a segurança privada para não atrapalhar o mal benigno ou a informalidade bem intencionada, tampouco se vigia a ilicitude maligna. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. E os turnos de trabalho irracionais? Quem teria coragem de racionalizá-los? Se isso implica a quebra espinha dorsal do bico? Nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro, a corrupção policial agravou-se. A arcaica política do confronto conferia ao policial a autoridade para matar de forma arbitrária e, ao mesmo tempo, lhe dava tacitamente o poder de negociar a vida e a liberdade, instituindo uma moeda forte e atraente em permanente inflação. Assim, o combate fora da lei ao crime buscou liquidá-lo. Utilizando-se das práticas como execução de delinquentes. O resultado foi desastroso, paradoxal. Uma polícia envolvida em dinâmicas criminosas e, portanto, impotente diante do próprio crime. Esse texto foi de Luiz Eduardo Soares, do Rio de Janeiro. Foi, nesse caso, nesse caso, em janeiro de 2009. Mediante
o texto 1, a banca examinadora FGV, ela pediu a seguinte questão. Número 1. As aspas são empregadas em alguns casos no texto. Assinale a alternativa em que as aspas são empregadas para realçar o termo ou expressão de gíria. Aí tem a alternativa A, e tem como consequência direta a necessidade de bicos. B, para não atrapalhar o mal benigno. C, ou a informalidade bem intencionada. D, a arcaica política de confronto. E, o combate fora da lei. A resposta é a letra A, bicos, né? Porque a banca examinadora está pedindo para... As aspas são empregadas em alguns casos no texto. Assinale a alternativa em que as aspas são empregadas para realçar o termo em expressão gíria. É a expressão que está aqui em destaque, entre aspas, bico, que significa uma expressão de gíria. É a letra A. Avante! 2. Ao dizer que mas faltam agentes sobre omissões, o autor do texto quer mostrar que a falta de policiais faz com que aumente o número das missões. B, o grande número de missões faz com que os agentes estejam sempre preocupados. C, o número de policiais é pequeno em relação ao trabalho a ser feito. D, a falta de incentivo faz com que muitos policiais não cuidem das missões. E, os baixos salários provocam a redução do número de policiais. 2. Ao dizer mais faltam agentes sobre missões, o autor do texto quer mostrar que o que acontece? Nesse enunciado, você tem que responder de acordo com o que está destacado. O que está destacado, que está entre aspas, mais faltam agentes sobre missões. Então, o autor do texto quer mostrar o que com essa frase, com esse enunciado em destaque entre aspas. E a letra C. O número de policiais é pequeno em relação ao trabalho a ser feito. Tá? Realmente tem uma relação muito, mas faltam agentes sobre missões. A resposta é a letra C. O número de policiais é pequeno em relação ao trabalho a ser feito. É a letra C. Vamos para a questão 3. A lei proíbe, mas o bolso manda. Se completássemos as frases desse segmento como complementos adequados ao texto, a sua forma correta seria responder de acordo com o texto em destaque. A lei proíbe, mas o bolso manda. Se completássemos as frases desse segmento com complementos adequados, o texto, a sua forma correta seria: a lei proíbe que os policiais façam dupla jornada, mas o bolso manda que ela seja feita. B, a lei proíbe que os policiais aceitem bicos, mas o bolso manda que eles o paguem. Não é essa frase que consta no texto. A lei proíbe que os policiais a lei proíbe que os policiais façam segurança privada, mas o bolso manda que eles abandonem o emprego público. Também não é essa frase que consta no texto exatamente essa frase. Não é essa informação que consta. D, a lei proíbe que os policiais abandonem o trabalho, mas o bolso manda que eles o façam. Não é essa frase, a lei proíbe que os policiais abandonem o trabalho. Não é a letra D, a letra E. A lei proíbe que os policiais burlem a regra, mas o bolso manda que eles as respeitem. Também não é essa letra, não é a letra E. A 3 é a letra A.
A lei proíbe que os policiais façam dupla jornada, mas o bolso manda que ela seja feita. Letra A. Vamos lá verificar aqui o texto. A lei proíbe, mas o bolso manda. Então, é exatamente o que consta aqui no texto. Vamos para a questão 4. Se interviesse, implodiriam as contas públicas. Uma outra forma de escrever, se essa mesma frase que altera o seu significado original é: A. Caso interviessem, as contas públicas seriam implodidas. B. Implodiriam as contas públicas se interviesse. C. As contas públicas seriam implodidas caso interviesse. D. Ainda que interviesse, implodiriam as contas públicas. E, em caso de intervenção, implodiriam as contas públicas. Se interviesse, implodiriam as contas públicas. Uma outra forma de escrever-se essa mesma frase que altera o seu significado original é... Então, o que acontece? Observe que tem aqui, está em destaque, você vai ter que responder de acordo com o enunciado em destaque. O C aqui, ó, C significa condição. A resposta aqui da 4 é a letra D. Ainda que interviesse, implodiriam as contas públicas. Ainda que interviesse, a condição implodiriam as contas públicas. Então, observe-se que o C ele reflete condição, ainda que também reflete também uma condição. Observe, ainda que interviesse, implodiriam as contas públicas. Vamos para a opção 5. Há muitas críticas no texto a diferentes aspectos da atividade policial e uma outra autoridade. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta a crítica que atinge objetivamente a atuação dos policiais e não as outras autoridades. A. Os baixos salários são um problema central. B. E como não há fiscalização de fato para conter a jornada dupla, fica mais fácil burlar a regra. C. As secretarias estaduais, por sua vez, fingem que nada acontece. D. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. E. As forças fluminenses não são as únicas em estado adiantado de degradação. A resposta da 5 é a letra D. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. Observe que, ao 5, há uma crítica no texto a diferentes aspectos da atividade policial e a outra autoridade. Há muitas críticas do texto, diferentes aspectos da atividade policial e as outras autoridades. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta a crítica que atinge objetivamente a atuação dos policiais e não as outras autoridades. É letra D. As milícias estão aí para não nos deixar mentir. Vamos para a questão 6. Afinal, é a segurança privada, informal e ilegal que financia indiretamente a segurança pública.
tornando possível um orçamento irreal. O autor do texto diz que a segurança privada financia a segurança pública porque é ela que faz com que se paga baixos salários aos policiais, B, corrompe as autoridades responsáveis pela segurança pública, não essa letra B. Isso aqui é falsa informação, porque não consta no texto. Letra C, financia o orçamento das corporações militares, também não é essa opção. Letra D, dá mais oportunidades de trabalho aos policiais desempregados. D, letra E, arrecada mais impostos para o Estado. A resposta é letra A, faz com que se possa pagar baixo salário aos policiais. O texto em destaque, afinal, é a segurança privada, informal e ilegal que financia indiretamente a segurança pública, tornando possível um orçamento irreal. O autor do texto diz que a segurança privada financia a segurança pública porque é ela que faz com que se possa pagar baixo salário aos policiais. Vamos para a questão 7. Implicitamente, há uma série de recomendações que o autor do texto faz às autoridades responsáveis pela segurança pública. Entre elas, a principal é 7. Mais fiscalização das atividades. A 7. Implicitamente, há uma série de recomendações que o autor do texto faz às autoridades responsáveis pela segurança pública. Entre elas, a principal é A, mais fiscalização das atividades ilegais dos policiais, B, combate e trégua à corrupção das polícias, C, aumento dos salários dos policiais, D, maior número de agentes em ambas as polícias, E, efetiva intervenção das secretarias estaduais. A resposta é a letra C. Aumento dos salários dos policiais. Implicitamente, há uma série de recomendações que o autor do texto faz às autoridades responsáveis pela segurança pública. Entre elas, a principal, o que ele mais questiona mesmo, é essa letra aqui, a C, aumento do salário dos policiais. É o tema central. Vamos para a questão 8. O resultado foi desastroso, paradoxal, uma polícia envolvida em dinâmicas criminosas e, portanto, impotente diante do próprio crime. O adjetivo paradoxal significa, nesse contexto, aí você tem que verificar o significado do adjetivo paradoxal. O objetivo é incoerente e contraditório, absurdo, injusto, cruel e ilegal, D, ilegal e absurdo, E, incoerente e cruel. A resposta é a letra A, incoerente e contraditório. Vamos para a questão 9. Nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro, a corrupção policial agravou-se. A forma de reescrever-se essa frase do texto que altera seu sentido original é: normalmente no Rio, nos últimos anos, a corrupção policial agravou-se. A corrupção policial nos últimos anos, sobretudo no Rio, agravou-se. B, momento no Rio, nos últimos anos, a corrupção policial agravou-se. C, nos últimos anos, a corrupção policial agravou-se, sobretudo no Rio de Janeiro.
D. Nos últimos anos, particularmente no Rio, a corrupção policial tornou-se mais grave. E. Agravou-se no Rio, sobretudo nos últimos anos, a corrupção policial. Observe que o termo destacado é: nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro, a corrupção policial agravou-se. A resposta da 9 é a letra E. Agravou-se no Rio de Janeiro, sobretudo nos últimos anos, a corrupção de policial. Vamos para a questão 10. Napoleão disse certa vez que a arte da polícia é não ver o que é inútil que ela veja. Nesse caso, destaca-se uma característica da atividade policial que é, nesse caso ele quer que você vai responder que de acordo com o que está destacado. Letra A limitação da ação policial diante de alguns problemas. B. A corrupção das forças policiais. C. A possibilidade física de tudo investigar. D. A falta de inteligência nas investigações. E. A ausência de apoio da população. A resposta é a letra A. Você pode observar aqui a palavra limitação. Então, Napoleão disse certa vez: a arte da polícia é não ver o que é inútil que ela veja. O que é inútil que ela veja. Nesse caso, destaca-se a característica da atividade policial, que é a limitação da ação policial diante de alguns problemas. Vamos para a questão 11. Entre o texto 1 e o texto 2, aqui está citando. Vamos ler aqui o texto 2, o que se refere. Já lemos o texto 1, vamos para o texto 2. Texto 2. A política do extermínio. Os coronéis barbonos estão à frente de um movimento de renovação da polícia. Eles são coronéis de polícia militar do Rio de Janeiro e estão indignados com o que se passa na corporação. Eles denunciam que a PM leva às comunidades carentes o terror de uma política de segurança sem os requisitos mínimos de inteligência, alicerçada unicamente belíssimo descabido, impondo demais camadas da sociedade o medo, a desconfiança e o luto pelos muitos filhos sacrificados em razão do despreparo e da pressão funcional e emocional que são submetidos aos profissionais de segurança. Impor medo, impor a desconfiança na sociedade, impor o terror aos demais povos. Esse tem sido o papel da polícia, especialmente a polícia militar. O texto foi escrito por Silvio em janeiro de 2009. Entre o texto 1, que já foi lido, e o texto 2 também, há uma posição comum que é a de A. Lutar por melhores salários para que os policiais... lutar por melhores salários para os policiais. B. Reclamar da falta de fiscalização efetiva das ilegalidades policiais. C. Criticar a política de segurança atual. D. Solicitar aumento de funcionário nas delegacias. E. Elogiar o trabalho individual de alguns policiais. Qual a relação que existe entre o texto 1 e o texto 2? Há uma posição comum que é de a 11.
A relação em comum é lutar por um melhor salário para os policiais. B. É reclamar da falta de fiscalização efetiva da ilegalidade policiais. Qual o tema central que tem uma relação entre o texto 1 e o texto 2? É reclamar da falta de fiscalização efetiva da ilegalidade policiais. C. É criticar a política de segurança atual. D. Solicitar um aumento de funcionários nas delegacias. No texto 1 cita essa informação. Elogiar o trabalho individual de alguns policiais. A resposta é letra C. É criticar a política de segurança atual. Vamos para a questão 12. O terceiro período do texto 2 enumera um conjunto de críticas à atuação policial. Entre essas críticas, há uma que, de certo modo, indica uma desculpa para os problemas apontados, atenuando um pouco da atitude de policiais. Essa crítica atenuadora é a de que os policiais só levam o terror à comunidade carente. Está relacionado ao texto 2 do terceiro período. 2 do terceiro período enumera um conjunto de críticas da atuação policial. Entre essas críticas, há um que, de certo modo, indica uma desculpa para os problemas apontada, atenuando um pouco de atitude policiais. Essa crítica atenuadora é de que os policiais, a 12, só leva terror à comunidade carente, impõe medo às diversas camadas sociais, impõe respeito pelo medo, trabalham sob pressão funcional e emocional e sacrificam muitas pessoas inocentes. A resposta é a letra D. Trabalham sob pressão funcional e emocional. Observe que aqui na questão 12, o terceiro período do texto 2 enumera um conjunto de crítica à atuação policial. Entre essa crítica, há uma, de certo modo, indica uma desculpa para os problemas apontados. Aqui é desculpa dos problemas apontados, atenuando um pouco de atitude dos policiais. Essa crítica atenuadora é que de que os policiais, letra D, que trabalham sob pressão funcional e emocional. Vamos para a questão 13. A política do extermínio, citado no título, segundo o que se lê no texto 2, tem como objetivo esse extermínio. 13. A política do extermínio, citado no título, segundo o que se lê no texto 2, ele tem como objetivo este extermínio. O que significa o extermínio no texto 2? Aí vem aqui 13. Os próprios policiais militares. B. Os familiares dos policiais. C. Os residentes em comunidades carentes. D. Os profissionais de segurança. E. Os marginais que enfrentam a polícia. É a letra C. Os residentes em comunidades carentes. Significa o objeto de extermínio relacionado ao título, tá? Porque o título, ele tem todo ali o significado. O que está por trás desse significado de polícia de extermínio é a letra C, os residentes em comunidades carentes, que foi desenvolvido de acordo com
de acordo com esse título. 14. Ao dizer que os coronéis barbonos estão à frente de um movimento de renovação da política, o autor do texto quer dizer que eles A. foram os primeiros a denunciar os problemas, B. são os oficiais de mais alta patente na corporação, C. pretende lutar por maiores salários para os policiais, D. lideram um movimento que pretende modificar a polícia, e procuraram a imprensa para falar dos seus problemas. A resposta é letra D. Liderar um movimento que pretende modificar a polícia. Ao dizer que os coronéis barbonas em destaques estão à frente de um movimento de renovação de polícia, o autor do texto quer dizer que liderar um movimento que pretende modificar a polícia. Então, essa é a resposta. Vamos para 15. Ao dizer que o papel da polícia tem sido o de impor o medo, o autor do texto, com o emprego do tempo verbal sublinhado, mostra que essa ação. Ao dizer que o papel da polícia tem sido o de impor o medo, o autor do texto, com o emprego do tempo verbal sublinhado, mostra essa ação de impor o medo. Letra A. Se repete ultimamente. B. Só existiu no passado. C. Só vai existir no futuro. D. Começou no presente e se prolonga no futuro. E. Depende de uma condição anterior. A resposta da 15 é a letra A. Se repete ultimamente. Né? Essa ação, nesse caso aqui, ao dizer que o papel da polícia tem sido aqui, tem sido. Se tem sido, significa que ainda existe. Se repete ultimamente. Tem sido. É a letra A. Vamos para a questão 16. O título do filme antigo se refere. Aí já é o texto 3. Vamos ler o texto 3. Filme antigo. Cerradas cortinas do Fórum Social Mundial, algumas evidências saltaram do palco armado em Belém para o desfile de líderes de movimento que supostamente buscam alternativas sociais e econômicas às políticas arquitetadas em Davos. As mais cristalinas foi disparidade e reivindicações de um encontro convocado para discutir os agravos do meio ambiente da Amazônia, num clima em que cada movimento representado no encontro procurou puxar para sua agenda o mote das discussões. Abordou-se de tudo, da liberação da maconha, a defesa do sexo livre, numa pauta que atendia todo um leque ideológico reunido no Pará. No entanto, o tema central do encontro, o desmatamento de uma região que perde um Rio de Janeiro por mês de floresta, foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Não sem motivo. O tópico há de ter criado embaraçados para um dos organizadores e uma das estrelas de maior grandeza do fórum, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que faz vista grossa para os preocupantes e indefesáveis realidade de que há cerca de 30% da área desmatada na Amazônia
é ocupada por assentamentos alinhados com a política de uma ocupação defendida pelo MST. Certamente por isso, o MST preferiu alinhar-se com a banda de música boliviana nas invariáveis canções de protesto contra o inimigo comum, FSM, neoliberalismo, reunido em Davos. Com o palco franqueados, o bolivarianos, Hugo e Evo aproveitaram os microfones para lançar suas invariáveis diatribes contra o demônio capitalista. Nada de novo, como se viu. De novo mesmo, só a constatação de que o MST já não demonstra o vício que parecia esbanjar há alguns anos, sem propostas concretas para os problemas fundiários que não passam por ações radicais. O grupo saiu ao encontro ressoando palavras de ordem vazias, que cabem em palanque, mas não se encaixam numa realidade mais complexa do que ultrapassada, dicotomia capitalista e socialismo. A fonte O Globo, no dia 8 de fevereiro de 2009. É o texto 3. O título filme antigo, o texto lido, o filme antigo, se refere a uma política ultrapassada de proteção ao meio ambiente. B. Algo repetitivo que não leva à solução duradoura. C. Um evento político tradicional de importância. D. Ao fato de ser um acontecimento que envolve grandes multidões. E. A possibilidade de participação de artistas de renome internacional. A resposta é a letra B. É algo repetitivo que não leva a solução duradouras. E a resposta é a letra B. Tá? Se você for observar aqui, o título do filme antigo se refere a... O que ele se refere? Tá? É a letra B. É algo repetitivo que não leva a solução duradoura. Você pode observar aqui, o título do filme antigo se refere a uma política ultrapassada de proteção ao meio ambiente. Não descarta a letra A. Letra C, a um evento político tradicional de importância. Não pode ser essa letra C. Letra D é o fato de ser um acontecimento que envolve grandes multidões. Letra E, a possibilidade de participação de artistas de renome internacional. E a letra B mesmo, o significado. O que se refere esse título aqui em destaque, o filme? Ele significa essa opção. Significa algo repetitivo que não leva a solução duradoura. Vamos de 17. No primeiro parágrafo do texto, adjetivo cristalina se refere o quê? A. Evidência. B. Alternativa. C. Política. D. Reivindicação. E. Amazônia. A resposta é a letra A. Evidência. Tá? O significado do adjetivo relacionado ao texto é evidência. Então, o texto, ele tem cada palavra, por trás da palavra, tem todo o significado que está relacionado, amarrado ao texto. 18. Avante! Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está empregado no sentido lógico e não no sentido figurado.
é sentido lógico, é sentido real, denotativo, é como está no dicionário, significado real. A. Para discutir os agravos ao meio ambiente da Amazônia. B. Cerrada a Esportina do Fórum Social Mundial. C. Saltaram do palco armado em Belém. D. Para o desfile de líderes de movimentos. E. Num clima em que cada movimento assinale a alternativa em que o termo sublinhado está em emprego sentido lógico. É a letra A, para discutir o agravo do meio ambiente. Observe aqui, o meio ambiente. É o sentido lógico, é o que o texto está embasado. Cerrada a cortina, sentido figurado. Saltaram do palco também é um sentido figurado. Tá? Então, letra D também tem sentido figurado. Letra E, a resposta é a letra A, que é o sentido real mesmo. Aqui, ó, letra D, desfile de líderes, é no sentido figurado. Num clima que cada movimento, num clima em cada movimento sentido figurado, é essa letra A, que é uma palavra, uma frase objetiva, é uma frase objetiva no sentido real. Vamos aqui para o 19. Cada movimento representado no encontro procurou puxar para sua agenda um monte de discussões. Nesse segmento do texto, o vocábulo agenda possui um seguinte significado dicionarizado. Agenda, tá? Para você verificar, nesse segmento do texto, o vocábulo agenda, ele possui o seguinte significado dicionarizado. A. Significa agenda, significa livrinho apontado e lembrete. B. Significa livro que se anota o que se tem de fazer. O registro diário de anotações, nesse sentido que porque na verdade a agenda é para fazer realmente anotações. Se você não prestar atenção, você acaba escolhendo uma opção incorreta. Você acaba errando a questão. Por que erra a questão? Não, porque a agenda ele significa para poder anotar, o que se tem de fazer. Aí você iria escolher essa opção aqui, a letra D. Ou então você iria escolher essa opção aqui, letra C, o registro de diário de anotações. Então, você tem que observar, aqui a agenda está em destaque e a FGV quer que você responda de acordo com o que está destacado. A agenda de 19. Cada movimento representado no encontro procurou puxar para a sua agenda um monte de discussões. Está em destaque. Aí, nesse segmento do texto, vocábulo agenda em destaque. Então, são duas palavras em destaque. Você tem que responder de acordo com o vínculo essas duas frases em destaque, aqui, ó, que é cada movimento representado, encontrou, representado no encontro, procurou puxar para a sua agenda um monte de discussão. Em destaque. Entre aspas. E depois tem um outro aqui em destaque, entre aspas, agenda. Então, essas duas, tanto aquela frase quanto essa palavra, tem que haver um vínculo para você escolher a opção certa. Então, a resposta é letra E.
temário de interesse político e ideológico. Tematório de interesse político e ideológico. Então, para cada movimento representado, o encontro procurou puxar para sua agenda um monte de discussão. Nesse segmento do texto, o vocábulo agenda possui significado de temário de interesse político e ideológico. Letra I. Vamos para a questão 20. A citação de liberação da maconha à defesa do sexo livre no texto 3, ele tem como a finalidade de mostrar a falta de organização do encontro, B, as preocupações diversificadas no mundo atual, C, a falta de objetividade do Fórum de Belém, D, a interferência dos temas alheios ao interesse do Brasil. Letra E, a influência das ONGs sobre o temário do Congresso. A citação da liberação da maconha, a defesa do sexo livre no texto 3, ele tem a finalidade de mostrar o quê? Mostrar a falta de organização do encontro, mostrar preocupações diversificadas no mundo atual, C, a falta de objetividade do Fórum de Belém, D, a interferência de temas alheios ao interesse do Brasil, E, a influência das ONGs sobre o temário do Congresso. É a letra A. Perdão, é a letra C. A 20 é a letra C. A falta de objetividade do Fórum de Belém. Em destaque aqui, liberação da maconha e defesa do sexo livre. A resposta, a falta de objetividade do Fórum de Belém. Vamos para a questão 21. No início do segundo parágrafo do texto, aparece o cognitivo no entanto, que pode ser substituído, mantendo o sentido original, por A, ainda que, B, entretanto, C, portanto, D, visto que, E, pois. É a letra B, entretanto, que pode ser substituído também por porém, no entanto, é a letra B. São todos cognitivos que não alteram o sentido, tá? Esse, no entanto, aqui, porém, mais, todavia. 22. O argumento utilizado para criticar o MST é fundamentalmente a falta de organização adequada no fórum, B, a ideologia capitalista do movimento, C, a contradição entre o motivo do fórum e a ação MST, D, a desunião dos grupos internos do movimento, E, a mobilização exagerada dos participantes do movimento.
O argumento utilizado para criticar o MST é fundamentalmente a falta de organização adequada do fórum, B, ideologia capitalista do movimento, C, a contradição entre o movimento do fórum e a ação do MST, a desunião dos grupos internos do movimento, a mobilização exagerada dos participantes. A resposta da 22 é a letra C, a contradição entre o motivo do fórum e a ação do MST. Letra C. No entanto, o tema central do encontro, o desmatamento de uma região que se perde no Rio de Janeiro por meio de floresta, foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do emprego dos travessões. A. Fazer uma enumeração. B. Esclarecer uma informação. C. Retificar um dado anterior. D. Definir um vocábulo. E E. Apresenta um argumento. E a letra D. Definir um vocábulo. No entanto, o tema central do encontro, o desmatamento de uma região que se perde no Rio de Janeiro por meio de floresta, foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do emprego dos travessões. Aqui, ó, o desmatamento, ó, travessão aqui, o desmatamento de uma região que perde do Rio de Janeiro por meio de floresta, foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Outra versão aqui. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do emprego dos travessões. A. Fazer a enumeração. Não tem enumeração ali. B. Esclarece a informação. B. Esclarece a informação. Esclarece sim a informação. Porém, o que ele está pedindo no enunciado, tem duas travessões aqui, ó. O desmatamento de uma região que perde no Rio de Janeiro por meio de floresta, e tem outra versão aqui, foi o que menos parece ter mobilizado os participantes. Ele quer que você vai relacionar essas duas frases aqui e vai responder. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do emprego dos travessões. Então, aqui o 23 é definir um vocábulo. Definir um vocábulo, né? Definir um vocábulo objetivo ao tema central. Ser objetivo. Ser objetivo nessa reunião. Então, é a opção D, definir um vocábulo, né? De uma reunião que seja relevante e proveitoso para todos, né? Um tema que seja uma discussão real para todos, em comum, em conjunto. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!